A gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com o general Augusto Heleno, ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, gentilmente nos atendendo nessa manhã de sexta-feira. Como vai, ministro? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia para todos os nossos ouvintes, bom dia para os amigos que estão me entrevistando, e eu espero que a nossa entrevista produza alguns esclarecimentos sobre algumas coisas que estão aí no ar. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Ô ministro, começo falando sobre o ministro Sérgio Moro. Ele participou nessa semana de uma audiência no Senado, falou aos senadores por muitas horas, quase 9 horas, a respeito do vazamento de mensagens. Em que pé estão as coisas? O senhor vem acompanhando as investigações sobre esse vazamento? Já se sabe de onde teria partido esse crime? Que informações o senhor tem, ministro? Olha, eu acho que esse é mais um triste episódio aí da história do Brasil recente, né? Infelizmente tivemos aí cerca de 20 anos de um governo que, além de ter um projeto de poder, tinha muitos no seu meio que queriam enriquecer a qualquer custo, desviando recursos do erário, desviando recursos que eram para emprego, para o bem da população, para o bem do país. E foi uma roubalheira descarada, uma roubalheira realmente assustadora. E aparece um verdadeiro herói nacional, que é o Dr. Sérgio Moro, que, além de ser um juiz de conduta exemplar, ele, depois de ter adiantado bastante a Lava Jato, que ainda vai continuar, se Deus quiser, por algum tempo, ele abdicou de 22 anos de magistratura e me disse: general, eu estou deixando 22 anos de magistratura, não é fácil, mas estou deixando pelo bem do Brasil. E esse homem está sendo acusado de ter manipulado depoimentos, de ter orientado procuradores. Isso aí chega a ser ridículo, porque a gente vê jantares de procuradores com membros do STF. Isso é uma atividade absolutamente normal, uma atividade de gente civilizada, e não é porque trabalha no mesmo ramo de atividade que não podem se falar, não podem trocar ideias. Isso é uma bobagem sem tamanho. Mas vamos imaginar que se tivesse algum prejuízo que não teve para o resto. O ministro juiz Sérgio Moro deu um show no seu depoimento no Congresso Nacional, mostrando que isso não influenciou em nada a Lava Jato. Pelo contrário, isso aí serviu basicamente para alinhar procedimentos, para evitar que qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de manipulação dos fatos pudesse acontecer. E só um país como o Brasil, eu acho, quer dizer, tem outros, sim, mas infelizmente aqui a gente vive, é a pátria que nós amamos, e a gente vê um sujeito como Sérgio Moro ser interrogado por alguns camaradas ali que são recordistas de processo. Então, isso deixa a gente muito triste e passa uma mensagem, não só para nós, que já estamos no fim da vida e que infelizmente assistimos de perto esses desmandos dos últimos anos, mas principalmente para os jovens brasileiros. Olha, e perguntam: vem cá, o Sérgio Moro é o réu e esses camaradas são os gestais da República, são os exemplos que nós temos que seguir. Quer dizer que nós temos que roubar e nos cercar de excelentes advogados, gastar uma fortuna para a gente mostrar que nós não somos tão bandidos quanto pensa. Nós somos bandidos, mas não somos tão bandidos quanto pensa. Olha, rapaz, eu fico revoltado com essa coisa, sabe? Eu acho uma coisa assim que deixa a gente muito triste. Também participando aqui da entrevista. Oi, ministro, quer concluir? O governo... Acho que a gente está com um probleminha na conexão com o ministro, a ligação ficou um pouquinho ruim, a gente não conseguiu entender o final da fala. Não sei se o senhor ainda nos ouve, ministro. O senhor já, daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o ministro. Estamos ouvindo aqui o general Augusto Heleno, ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Também vão participar aqui da nossa entrevista a Vera Magalhães, o Felipe Moura Brasil, o Josias de Souza em Brasília. Agora sim, temos o contato com o ministro. Daqui a pouquinho, a participação do ministro Augusto Heleno. Aqui também o Felipe Moura Brasil. Bom dia para você, Felipe. Esclarecimentos importantes aí que o ministro vai trazer para a gente, né? Sem dúvida, Vitor Brown. O general Augusto Heleno tem muito a dizer aqui para nossa equipe, para os ouvintes, para os espectadores da Jovem Pan. É sempre uma boa oportunidade esclarecer aí qual é a sua visão sobre tudo que está acontecendo em torno do governo Jair Bolsonaro. Seguindo aqui com a nossa entrevista, a próxima pergunta, Vera Magalhães. Você, Vera.
Bom dia. Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o general Carlos Alberto Santos Cruz da Secretaria de Governo da Presidência. Ele deu uma declaração à revista Época falando em bagunça no governo, em fumaça, em questões ideológicas que atrapalhariam, inclusive, a divulgação de boas informações a respeito do governo. Eu queria saber o que o senhor acha das declarações e se as demissões de generais e de outros integrantes do Exército e das Forças Armadas por parte do presidente pode criar alguma cisânia no meio militar, depois de uma expectativa inicial de que os militares teriam uma grande força, um grande peso no governo Jair Bolsonaro. Bom, a demissão do general Santos Cruz foi uma situação pontual, em que o próprio presidente esclareceu que foi um casamento que terminou porque não houve nenhuma agressão, não houve nenhuma rusga, nada disso. Chegaram à conclusão, os dois, que a coisa não estava caminhando bem e que era necessário uma troca, e é natural isso, absolutamente natural. E começam a especular que os generais estão sendo demitidos. Não é bem assim. Os generais que estão participando do governo, eles têm as mesmas condições que os demais participantes. Então não é porque o ministro é general, tem a sua origem militar, que ele não pode ser demitido, que ele mesmo não pode se demitir. Então isso aí faz parte desse processo de governança que o governo está começando. Nós estamos completando 6 meses de governo. Tem gente que pensa que nós temos 6 mandatos. Não temos 6 meses de governo. Então é perfeitamente natural alguns ajustes na equipe e não tem nada a ver com a origem de quem está sendo mexido ou de quem está chegando. Tanto é que para o lugar do general Santos Cruz já veio um outro general de exército, estava inclusive na ativa, era comandante militar do Sudeste. Então é fácil perceber que não há nenhum carimbo profissional na história. Sempre foi muito mais uma atitude da imprensa do que a realidade. Essa história dos militares que estão no palácio, a ala militar, eu já expliquei isso muitas vezes, vou explicar mais uma vez. Essa ala militar não existe. Nós nunca, 6 meses de governo, nós nunca nos reunimos, nós militares, para discutir os assuntos de governo. Cada um tem sua tarefa, cada um tem a sua destinação aqui, e cada um trabalha por si. As nossas reuniões acontecem no bojo das reuniões naturais e normais do Ministério. Tem reunião ministerial, tem vários militares, mas nada que possa justificar essa história que tentaram primeiro colocar que isso seria uma ameaça à democracia. Então chegaram à conclusão que isso era uma bobagem e partiram para a tal da ala militar. Tudo isso aí é absolutamente irreal, isso não é verdade, não existe isso. Então essas demissões são naturais, são encaradas normalmente e não trazem nenhuma cisânia no meio militar. Não é considerada a demissão de um militar, é a demissão de um ministro, a demissão de um secretário, a demissão de um presidente estatal, do mesmo jeito que pode acontecer com qualquer um. Os cargos são do presidente da República e ele dispõe dos cargos como ele quiser. Felipe. General, bom dia. Aqui é Felipe Moura Brasil. O senhor deu uma declaração para o jornal Valor Econômico, até acho que em tom de brincadeira nessa parte final, disse: eu nasci para ser milico, não nasci para ser ministro e nem para ser general. Como é que está sendo essa experiência de ser ministro-chefe do GSI no governo Bolsonaro, o senhor que vem sendo tido como um especialista em administrar problemas, quase que um gerenciador de crises, é isso mesmo? Olha, eu não me lembro de ter dito isso não, mas como os nossos jornais hoje são muito pródigos em invenções, eu não me lembro de ter dito isso, tá? Mas não tenho dúvida que a minha vocação é ser militar. E ser ministro é uma situação passageira e absolutamente, no caso, imprevisível. Você pode ser, no dia seguinte você pode não ser mais. Então, obviamente, não é profissão de ninguém ser ministro. Mas não me lembro dessa frase. Mas tudo bem. Se quiser botar na minha conta aí, não vai me afetar em nada. Mas eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Exatamente pelo passado recente do Brasil, eu sempre digo ao presidente que nós temos obrigação de ter transparência, de ter honestidade e de ter visibilidade. Quer dizer, nós temos que mostrar que estamos mudando o Brasil. Isso tudo se ampara numa coisa fundamental, que é o exemplo. E isso eu tenho certeza que o presidente tem sido muito zeloso
nessa parte de dar o exemplo. Nas pequenas coisas, nas coisas maiores, ele tem essa preocupação de procurar mostrar que houve uma mudança na cúpula do poder executivo, e essa mudança é exatamente para levar a um Brasil novo. Então, eu acho que isso é perfeitamente natural e é desejável diante da situação que nós estamos vivendo. O Brasil vive uma situação muito difícil, sobretudo na área econômica, e é impressionante a capacidade que tem alguns jornalistas, alguns órgãos de imprensa, de esquecer que foram 20 anos de barbaridade e que em 6 meses eles querem que o governo do presidente Bolsonaro resolva todos os problemas do Brasil. Resolva o desemprego, resolva a roubalheira, resolva a situação escandalosa de conselhos pelo Brasil inteiro para complementar salário, resolva a situação do indígena, do quilombola, a distribuição de renda. Não é assim, não vai acontecer assim. Ninguém vai dar um passe de mágica e resolver todas as barbaridades de gestão e de liderança que aconteceram ao longo desses últimos quase 20 anos. Próxima pergunta, Josias de Souza, falando com o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Você, Josias. Ministro, muito bom dia. Nesse contexto de mudanças e de déficit de exemplos que a sociedade está precisando, a sociedade brasileira, esse episódio envolvendo o ministro Sérgio Moro levou o Supremo a retomar um julgamento de um recurso da defesa do presidente Lula, que alega a suspeição do ministro Moro, do hoje ministro Moro, e pede a anulação do julgamento. Esse assunto vai ser julgado na segunda turma do Supremo. O que é que o senhor acha que pode acontecer na eventualidade de o Supremo anular uma sentença como a do Lula? Qual seria a repercussão social de algo assim? Bom dia, José. Eu acho o seguinte, o que me preocupa mais, sabe que não é essa repercussão social, não é isso que me preocupa. Me preocupa é o desânimo que isso vai causar, sobretudo nos nossos jovens, sabe? Que aí realmente vai ficar comprovado que o crime compensa nesse país. É um absurdo quererem reverter as decisões que foram tomadas ao longo da Lava Jato, todas elas extremamente fundamentadas, tornadas públicas em julgamentos televisionados, e querer reverter isso é o que o ministro Moro perguntou lá no Congresso para um deputado. Quer dizer que o senhor quer que nós devolvamos todos os 13 bilhões que nós recuperamos, vamos anular todas as sentenças, colocar cada um nos seus lugares, devolver os seus postos na Petrobras, no serviço público, em lugares, vamos devolver os 51 milhões que apareceram naquele apartamento em Salvador? É isto que o país quer? É isto que a população quer? Ou será que a população não vai aceitar esse tipo de manifestação? Eu tenho dúvida se a população hoje aceita isso passivamente, né? Nós não temos uma tradição de reagir politicamente. Nós fomos até, durante longo tempo, acusados de sermos um país pouco politizado. Isso tem mudado, exatamente porque hoje os meios de comunicação são muito mais férteis, muito mais ativos. Nós temos mudado em relação a isso. Mas é lamentável se isso acontecer. Realmente será um baque muito forte na moralização dos costumes, na guerra contra a corrupção, na busca por um país mais honesto, mais produtivo, melhor economicamente, capaz de reduzir essa flagrante disparidade social com que nós convivemos há tanto tempo. Se nós continuarmos a aceitar esse tipo de crime como uma coisa natural e tivermos prorrogações e protelações e embargos de infringência, embargos auriculares, embargos não sei das coisas, nós vamos continuar a ser um país realmente desprezado pelo resto do mundo, que não temos os nossos valores estão completamente contaminados. Ministro, o Josias novamente, eu queria emendar uma pergunta. No ano de 2013, o Brasil se surpreendeu com o fato de que uma agência norte-americana, a NSA, tinha espionado a presidente de então, a Dilma Rousseff. Naquela ocasião, incumbiu-se o Exército de verificar o que é que o governo podia fazer para se proteger de ataques cibernéticos. Agora se verifica que autoridades, procuradores, ministro da Justiça, estão sujeitos a ataques de hackers.
O Exército tem como elucidar prevenir esse tipo de ataque? Foi feito alguma coisa? O Brasil está a salvo disso? Ou nós vamos viver essa selvageria em que autoridades estão sujeitas a ataque de hackers? Olha, José, quando a gente fala em guerra cibernética, parece um exagero, mas é uma realidade. É uma briga de gato e rato. Uma briga que foge, inclusive, da compreensão da maioria dos mortais, porque é uma guerra tecnológica, onde todos os dias alguém está querendo criar tecnologias capazes de fazer esse tipo de ação, de invadir a privacidade das pessoas, a privacidade das instituições. Eu fui chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. No site do Exército, nós tínhamos uma média de 20 mil ataques por mês. Tá? Então, isso acontece com todos aqueles que se valem dessa tecnologia moderna, que sem dúvida é inevitável que seja instalada em quase todos os órgãos, e pode verificar, no mundo inteiro há problemas de hackers. Eu me lembro que o próprio presidente Obama, na época, quis criar uma equipe de hackers ligada a ele diretamente. Iria contratá-los porque existia de melhor. E depois que já estava até estabelecido o número, me parece que eram 32 que iam construir um núcleo de hackers, ele desistiu porque alguém disse a ele com muita lucidez, disse, olha, tu vai ficar prisioneiro desse cara. Esses caras vão saber o que nem o senhor sabe. Então, é por isso que é uma guerra um pouco desigual, porque é uma guerra de gente que está trabalhando honestamente e gente que está usando todos os seus conhecimentos, tudo que ele aprendeu em matéria de tecnologia para violar a privacidade. Vai continuar a acontecer. Nós temos tido até um êxito bastante considerável em frear isso. Uma prova é o nosso sistema bancário. Ele tem pouca invasão, é claro, acontece, mas tem pouca invasão. O próprio sistema federal tem muito pouca invasão. Imagine a quantidade de hackers que tentam entrar aqui eu estou aqui no Palácio, que tentam entrar aqui no sistema do Palácio. Então nós temos tido êxito. Mas, obviamente, vão acontecer incidentes, porque, como eu digo, é uma guerra entre inteligências, uma para o bem e outra para o mal, e isso vai continuar a acontecer. Nós temos que cada vez mais nos prevenir, tomar medidas preventivas. Agora mesmo, na última reunião de ministros, o GSI distribuiu uma nova, já foi feito isso, mas foi renovado um novo conjunto de medidas de proteção que os usuários devem tomar. Isso também é outra coisa muito comum. O tempo vai fazendo com que as pessoas relaxem na sua proteção. E isso sempre é uma porta de entrada para esse tipo de ação. Mas nós temos que continuar a conviver com isso. É impossível frear o avanço tecnológico. E o avanço tecnológico vale para os dois lados. Vale para o lado do bem e vale para o lado do mal. Última pergunta para fechar nossa conversa. Felipe Moura Brasil. Vai lá, Felipe. Ministro, no café da manhã com jornalistas, do qual eu participei aí em Brasília, conversei um pouco com o senhor estava falando para mim e para outros jornalistas antes de começar sobre o fim da cultura da corrupção, como o senhor está dizendo aqui nessa entrevista, uma pregação aí do governo Bolsonaro, e o senhor falou que com a reforma da Previdência haverá um salto da qualidade, que tem muito dinheiro no mundo e os investidores virão conforme se aumente a confiança no país. Qual é a sua posição e a sua expectativa agora, nesse momento, em relação à aprovação da reforma da Previdência e da importância disso? Olha, Felipe, eu continuo a acreditar no país e acreditar nas pessoas. Eu acredito que a grande maioria dos nossos congressistas, até porque o ânimo popular em relação a essa reforma, essa nova providência, a nova Previdência mudou muito, né? Hoje a gente sente na população, que já foi radicalmente contra qualquer mexida na Previdência, eles chegaram à conclusão que o tempo foi mostrando que isso é uma ação inevitável. Nós não podemos continuar seguindo o caminho que nós estamos seguindo, que nós vamos mergulhar no abismo que foi criado não só pela corrupção, pelo desvio de recursos, pela falta de fiscalização dos órgãos de controle, mas o país ficou na beira do abismo. Então, a Previdência é a medida mais próxima e mais razoável para nós retomarmos esse crescimento. Quando eu digo que vai ter dinheiro, vai ter investimento, eu estou me valendo da equipe econômica, que tem um extraordinário ministro, que é o ministro Paulo Guedes, um que conhece profundamente, e a equipe dele é muito boa. A gente convive com eles aqui
e ver a segurança com que eles falam, o patriotismo que eles colocam nisso aí, as intenções que eles têm de modificar o panorama econômico do Brasil. Claro, não vai ser da noite para o dia, nós não vamos deixar de ter a quantidade, milhões de desempregados que nós temos da noite para o dia. Mas se nós nós fizermos uma reversão, sobretudo na gestão, e nós tivermos essa economia que foi projetada pela equipe econômica, nós temos certeza que nós temos chance de virar o jogo. Também esse problema do dinheiro, existe dinheiro no mundo, todos os economistas dizem que há dinheiro no mundo e está faltando onde colocar esse dinheiro. Então, se eles tiverem uma estrutura juridicamente confiável, se nós diminuirmos a nossa burocracia, que é uma coisa assim, inacreditável, a nossa burocracia em relação aos países mais desenvolvidos. Se nós dermos aos investidores a certeza de que vai durar um comportamento do governo a favor da privatização, do encolhimento do governo para cuidar das coisas que são fundamentais, nós temos muita chance de ter aquele destino que nós sempre previmos para o Brasil, e muitas coisas não acontecendo exatamente por deficiências nossas. Não é que o Brasil não seja rico da maneira como nós apregoamos. O país é muito rico. O país tem todas as chances para sair desse buraco que nos colocaram. Falta isso. E eu sempre tenho dito, eu espero que uma nuvem de patriotismo cubra aqui essas duas casas, uma com a boca para cima, outra com a boca para baixo, para que eles sintam que deles depende mudar a situação do Brasil. Okay. Claro que não existe reforma perfeita. Sempre vão acontecer opositores, mas tem que entender que nós estamos na UTI. Então não adianta a gente, eu vou pegar o remédio que está sendo feito em Singapura, mas daqui a 3 anos vai estar em uso. Não adianta, é agora, é já. Nós precisamos dessa febre de patriotismo, tem que chegar aqui no Congresso, tem que parar de discutir, aprovar isso aí, e daí para frente vai aperfeiçoando, vai fazendo com que as coisas cheguem no ponto próximo do ideal. Ideal não vai ter nunca, mas cheguem próximo do ideal, para que a gente possa ter a sensação, estamos saindo do buraco. Isso isso mostra para a população que tem gente interessada em mudar o destino do país. E é isso que o governo Bolsonaro se propôs, tem que fazer. Nós sempre dizemos, tem que dar certo. Tem que dar certo. Senão vai voltar aquilo tudo que nós presenciamos, que é realmente muito triste. Ouvimos aqui o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Obrigado mais uma vez, ministro. Bom final de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos aí, obrigado a todos que se dedicaram a me fazer perguntas, eu agradeço a oportunidade. Vamos lá, gente, vamos torcer. O Brasil é fantástico e esse país tem tudo para dar certo. Um grande abraço para todos.